Olá, alunos do 5º ano. Estamos aqui hoje com mais uma aula para vocês, tá? E o meu nome é Maria Dias, sou professora de História, né? E a gente vai estar vendo aqui hoje a aula com o tema A Cidadania e as Regras de Convivência. Cidadania e Direitos Humanos. A cidadania, ela pode, né, e deve ser praticada por todos nós, tá? Por todos nós da sociedade, por todas as pessoas que fazem parte da sociedade, nos diferentes espaços, né, sejam eles públicos ou privados. O que é um espaço público? É aquele espaço onde todos têm direito de estar e de ir, né? É de todos, público, é do povo. Ok? Aí, assim, um exemplo seria as escolas públicas, seria, né, as praças, os locais da cidade ali que pertencem, né, à prefeitura e assim por diante. E o particular, o que seria, né? Eu dou o exemplo que o particular seria quando é uma pessoa que é dona ou uma empresa. Aí eu diria, né, shopping center, lojas, né, restaurantes, supermercados, né, e tem muitas coisas, né, de exemplo nisso daí. Aí, bom, para a gente conectar essas ideias aqui, eu trouxe aqui 3 perguntas, né, para você estar refletindo até em cima da questão da imagem. Essa imagem aqui é uma imagem de estudantes, né, votando, né, lá dentro da escola que eles estudam. Eu acredito que seja, né, uma eleição para alguém que, né, que seja coordenador ou representante ali de turma, né, ou da própria escola para estar resolvendo alguma situação, né, fora do âmbito escolar. Aí eu faço a pergunta, né, o que essas crianças retratadas estão fazendo na foto? Né? Elas estão fazendo o quê? Votando, não é isso? O que é uma eleição? Você sabe o que é uma eleição? Eleição é quando eu, né, vou votar em alguém, porque eu vou eleger essa pessoa para estar me representando ou né, em um determinado cargo, exercendo uma função ali dentro daquilo que é delegado a essa pessoa que foi eleita, tá? Você já participou de alguma? Eu acredito que sim, né? Porque é muito comum nas escolas estaduais, né, aqui de Minas Gerais, a gente logo no começo do ano, nós professores, a gente faz uma eleição para estar, né, para os colegas estarem escolhendo aquele coleguinha que vai ser o representante de turma, né, durante um período ou durante o ano todo. Aí eu te faço a pergunta, né? Você vê a relação entre eleição e cidadania? Se você não enxergou isso até hoje, a partir de hoje você precisa estar vendo isso. Porque para eu ser um cidadão ou uma cidadã plena, né, eu tenho que exercer o meu direito ou o meu dever também, no caso aqui a eleição, é um dos deveres de cidadão. Para eu, então, estar exercendo a minha cidadania plenamente, eu preciso participar sempre, né, das eleições que acontecem. As pessoas, né, acima de 16 anos, que não é o caso de vocês, são, né, de 16 a 18 anos, não são obrigadas a votar no Brasil. Mas acima de 18 anos é uma obrigatoriedade que está lá dentro da nossa Constituição, tá? Aí, bom, eu pergunto então, afinal, o que é cidadania para mim, para você ou para a sociedade que a gente vive, para os grupos de pessoas? É um conjunto de direitos e deveres. Aí a gente precisa deixar claro, o que você entende por direito? Direito é tudo aquilo, né, que está lá na Constituição Federal de 1988 e que me é assegurado. O direito hoje, eu vou falar basicamente 3 aqui, que nós todos temos direito, inclusive você, tá? É a questão da saúde, da educação, né? E o direito à segurança. Isso daí são, né, no meu entender, os 3 direitos mais importantes, assim, né? Que os outros direitos vai depender desses 3 direitos, tá? E dever. Qual que é o meu dever? Se eu tenho direito, claro que está previsto na Constituição também, de deveres. Por exemplo, votar é um deles, né? Eu preciso de estar cumprindo algumas regras, né? Inclusive, assim, auxiliando, por exemplo, se uma autoridade precisa de uma ajuda minha, está previsto na Constituição que eu preciso de estar favorecendo essa autoridade a estar resolvendo as coisas. Tem vários deveres, né? Que nós vamos estar vendo aqui, né? Nessa aula de hoje e você vai compreender melhor a diferença entre um e outro, tá? Bom, a consciência de que injustiças como a fome,
a pobreza e a impunidade, a gente não pode aceitar isso na nossa sociedade. E a gente sabe que, infelizmente, está previsto tudo isso lá, né, que está assegurado para a gente ter como direito, mas infelizmente a gente sabe que tem uma parcela da população que ainda, né, não faz jus a todos esses direitos previstos na Constituição. Inclusive a questão que é muito forte no Brasil é a questão da pobreza, ou seja, a desigualdade, né, social. Bom, aí agora nós vamos então passar a ver aqui exemplos, né, de atitudes cidadãs. Uma atitude cidadã, né, que nós precisamos de pensar muito sobre ela é a questão do economizar água. É uma coisa simples, né? De repente você vai lá escovar o dentinho, tá? Fecha a torneira, né? Porque você tem que pensar que tem outras pessoas também que precisam de usar essa água, não é isso? Nós somos milhares, milhões de brasileiros, né, que necessitamos a todo momento dessa água. Separar o lixo, né? Normalmente a gente fala o lixo úmido, né, do lixo não úmido, então separar o que é reciclado, o que não é, porque isso facilita também, né, as pessoas estarem colhendo esse lixo e separando, porque aí tem lixo que é reciclado, né, e isso vai levando à melhoria da nossa não poluição, né, do nosso planeta, tá? Respeitar as diferentes opiniões, claro, né? Eu não posso falar que achar que só a opinião que eu dou é que é a certa, mas eu preciso estar respeitando as opiniões dos outros, né? Quando o seu pai, a sua mãe, o seu professor, a sua irmã, né, colocam uma opinião, você precisa ouvir, né, e refletir sobre isso daí, porque tem opinião das pessoas que ajudam muito, né, na melhoria da postura da gente enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto criança, enquanto aluno. Respeitar os assentos e as filas preferenciais, claro que isso daqui é uma questão, né, da gente estar pensando na pessoa idosa, se eu entro num ônibus, se eu estou lá num banco, né, tem lá o local que é só de idoso, você quer só do que é portador de deficiência, vamos respeitar isso da melhor forma possível, né, porque a gente pode estar nessa situação amanhã, vamos pensar nisso, tá bom? Obedecer às leis de trânsito, né, é uma também coisa muito legal, porque se eu vejo lá uma placa de pare, né, eu estou dirigindo, eu vejo a placa de pare, eu tenho que parar, porque o outro carro que está vindo lá do outro lado, ele não vai parar, porque lá não tem placa para ele. Se eu estou vendo lá a placa de pedestre, né, tá vermelho para mim enquanto pedestre, eu respeito, eu tenho que esperar abrir, né, porque senão eu vou ser atropelado. E tem gente que faz isso, né, tá lá ainda no vermelho, acha que não está vindo carro, de repente sai uma moto da gente não sabe de onde e atropela aquela pessoa, né? Isso acontece todos os dias em cidade grande, mas as cidades do interior hoje também, com o volume grande de automóveis que tem acidentes a todo momento. Então, você, estudante, precisa de estar pensando nisso e ajudando, né, conversando com as pessoas que estão ao seu redor para estar respeitando essas leis. E tem várias outras leis aqui que a gente precisa de estar respeitando, né, as pessoas que a gente convive, as pessoas que estão na nossa sociedade. Aí aqui, né, respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro, né? Porque daí, assim, hoje você é criança, mas você vai envelhecer, não é isso? Um dia. E é muito importante a gente lembrar aqui, gente, que para fortalecer a cidadania, a gente precisa de estar cumprindo, então, esses deveres de cidadão. Mas eu preciso também de estar lutando, porque às vezes você sai na rua, você vê uma situação de alguém jogando um lixo, né, fora do local, fora da lixeira, você pode estar fazendo. Ou se você vê lá que não tem uma lixeira em determinado local, né, fala, papai, fala com fulano, que é responsável por isso na prefeitura, para estar colocando essa lixeira aqui, porque está acumulando lixo na rua, e esse lixo vai parar onde, gente? Normalmente dentro dos rios, né, para poluir a nossa natureza, tá? Aí eu trouxe 3 palavras aqui, né, regras, direitos e deveres. Eu quero falar muito com vocês aqui a questão das regras, porque lá no começo do ano, o professor de vocês, a professora de vocês, elas fazem os combinados. Aquilo ali são regras, são direitos, são deveres que a gente tem. Como você tem o direito de estar na escola, você tem também o dever de manter a sala limpa, de não comer fora de hora, né, porque você vai estar aguçando ali a outra pessoa querer comer, tá certo? Então são regras, combinados, e esses combinados precisam ser cumpridos. E um combinado que a gente tem muito problema hoje é a questão do celular, tá? O celular tem incomodado muito as nossas aulas, tá?
Bom, se eu tenho, então, eu cumpro com isso daqui, eu vou ter condição de estar em quê? Interferindo na sociedade, para eu estar fazendo uma sociedade mais justa e melhor para as pessoas, né, que vêm aí no futuro. A família é o nosso primeiro grande grupo de convívio social, tá bom? Mas é claro que lá surge conflito, né, surge as ideias diferentes. Para isso, então, eu preciso de quê? De usar o diálogo e a negociação para eu estar, né, vivendo em paz e para eu ter aquela tranquilidade ali no meu seio familiar, tá? Aí, as pessoas, né, não é? São todas diferentes, porque não existe ninguém igual. E nós precisamos também de respeitar essas diferenças, não precisamos? Os seus costumes são diferentes, né, das famílias, depende do local que essa família veio, da época que essas pessoas nasceram. A gente tem costumes, porque o costume é a minha maneira de agir, né, de fazer as coisas, e claro que cada família é de um jeito e pensa de um jeito. Aí aqui eu gostaria de estar fortalecendo aqui, né, gente, que um dos gargalos da nossa atualidade com a questão da diversidade, né, é um problema que a gente tem, que ele precisa ser resolvido, e eu acho que é através da educação é que a gente vai realmente, né, conseguir resolver essa questão de todos respeitarem a diversidade, não importando, né, de que forma que essa pessoa seja, né, se ela é negra, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é homossexual. Então nós temos que pensar nisso, eu preciso de respeitar essa diversidade, e é vocês agora, essa geração futura, né, que é do futuro que está vindo aí, é que precisa realmente pensar muito nisso. Mas é através de nós, da educação, professores, é que a gente vai estar fazendo essa conscientização, né, com vocês, tá? Valorizar as diferenças, então, claro, e a diversidade cultural, isso também é um ponto muito importante de exercer a cidadania. As ruas e praças, né, eu já até coloquei aqui no começo da aula, são espaços públicos e pertencem a todo mundo. Aí, então, você, né, quando estiver lá no local desse, agora a gente sabe que nós estamos no isolamento, não está acontecendo. Mas quando a gente voltar, eu não posso jogar lixo, eu não posso depredar um bem público que está ali, um brinquedo, porque tem várias pessoas também que vão usar aquele local ali. Então, cuidar do bairro é um ato de cidadania, tá? E eu posso estar organizando, né, mutirões, que é muito comum, né, a gente organizar mutirões para fazer uma limpeza numa mata, numa praça, ou ir ali fazer plantações de flores, né, para enfeitar o lugar que a gente mora. E então a gente vai morar num lugar alegre, seguro e agradável. O trânsito, né, é outra coisa que também eu já comentei, né, existem leis que precisam ser respeitadas. Se todos nós respeitássemos as leis de trânsito como elas são colocadas, nós evitaríamos muitas mortes, muitos acidentes, né, pessoas que ficam, né, debilitadas, né, às vezes sem andar, principalmente motoqueiro, né. Se a gente obedecesse essas leis, né, se todo mundo tivesse essa consciência, a gente evitaria muitos problemas que resolveria, inclusive, de saúde, né, da saúde pública brasileira, que muitas pessoas que são acidentadas ficam lá internadas 2, 3 meses, tirando o lugar de uma pessoa, né, que está realmente doente, e essa pessoa foi levada por uma situação que ela poderia ter evitado, tá? Bom, a gente precisa, então, né, de respeitar essas leis, porque também ela é uma atitude de cidadania. A escola. A escola é um espaço onde todos vocês frequentam, não é isso? E ela, né, é um dos mais importantes locais para a gente conseguir praticar essa cidadania. Porque com a participação dos professores, de você, aluno, né, dos pais responsáveis, a gente pode promover sempre melhorias, né, dentro dessa escola, e ela se tornar um ambiente muito agradável para a gente querer passar não só o período das aulas, mas lá no tempo até integral, né, de ficar o dia todo na escola, porque a escola é uma delícia mesmo, o espaço, é um espaço de convivência muito agradável, né, entre as pessoas que estão ali. E isso, claro que uma escola legal, que todo mundo gosta, ela está lá no meio da comunidade, ela vai fazer só o bem para a comunidade, né, porque ela é um espaço que todos podem usar, porque é um espaço público. Bom, é dever de todos os cidadãos, então, gente, ajudar a manter a cidade limpa, né? Quando eu coloquei para você, se você passa num local, né, você vê lá, não tem uma lixeira que está precisando daquela lixeira, né,
tenta entrar em contato com alguém na prefeitura, né, na Câmara Municipal da sua cidade, para estar tentando resolver isso. E, claro, nós temos que fazer a nossa parte de quê? De não jogar lixo na rua. Eu tô lá, por exemplo, vou correr, eu compro uma mexerica, eu não posso jogar a casca na rua, tem que esperar um local, né, para eu ver uma lixeira e estar jogando esse lixo lá. É importante, então, né, que as pessoas se mobilizem, tá? Para a gente estar realmente fazendo do nosso espaço público um local agradável. E isso também é uma atitude cidadã. Agora nós temos, né, um problema grave que é a questão da quantidade de lixo que a gente produz. Então, a partir de hoje, eu vou pedir para vocês, né, sugerir que vocês conversem na casa de vocês, assim, sabe, comece a comprar as coisas, né, as coisas que fique mais, que não são todas descartáveis, tá? De repente, não, eu posso comprar um suco, né, que ele vem no vidro, que depois eu posso usar esse vidro para fazer mais alguma coisa. Vamos estar tentando fazer isso, ao invés de comprar tudo assim, eu jogo fora, que eu não preciso de lavar e tal, e são, normalmente esses lixos são os que mais poluem a natureza, tá? E a reciclagem, vocês sabem muito bem disso, que eu sei que os professores já trabalharam isso com vocês, né? Normalmente tem as lixeiras destinadas, né, a cada tipo de lixo, né, que é o vidro, papel, plástico, restos de alimentos e assim por diante, tá? Aí nós precisamos, então, preservar a natureza, que também é uma atitude cidadã, tá? A água, ela é indispensável, né, para a nossa vida, não é isso? Eu preciso, então, estar evitando o quê? O desmatamento, a poluição, né, porque esse recurso está tornando cada vez mais escasso. Mas eu posso estar na minha casa também ajudando a fazer essa questão de não gastar muita água. Vou escovar os dentes, fecha a torneira, vou lavar uma vasilha, também fecha a torneira, só enxago e assim por diante. Porque preservar a natureza também é um ato de cidadania, tá? Aí, afinal de contas, quem que é a pessoa cidadã? Quem que é um cidadão? São todas as pessoas, sejam elas crianças, jovens, né, adultos, velhos, não importa, tá? Todos nós somos cidadãos. E aí, é muito interessante aqui, assim, que cada fase da vida da gente, não importa se você é criança, se eu estou aqui, né, que já estou quase sendo idosa, ou se tem o jovem, né, dos rapazes que estão aqui comigo, se eles, que forma que eles vão fazer isso, porque cada época da vida da gente, a gente exerce essa cidadania de forma diferente, tá? Ter direito, então, ser cidadão é ter direito, né? Eu já falei, a igualdade, a liberdade, né? A propriedade, é participar do destino, votar, ter direito à educação, ter um salário justo, que isso também é muito desigual aqui no Brasil, não é isso? E ter muita saúde e uma velhice muito, muito, né, tranquila, tá? Aí, no passado, eu vou trazer rapidamente aqui, né, que o termo cidadania, ele vem lá da Grécia Antiga, né, na cidade de Atenas, era uma cidadania diferente, porque naquela época lá, quem não era considerado cidadã, era só as crianças e mulheres, porque as pessoas pobres eram. Então, assim, é muito interessante essa questão, porque de lá é que veio, né, o termo de ser cidadão, né, e ser democracia, tá? Aí eu falo para vocês que, né, o momento histórico, então, da Idade Antiga, né, lá da Grécia, eu venho aqui para a questão do século XVIII, né, lá na França, né, onde as pessoas muito insatisfeitas com o regime, né, político que tinha lá, que era a monarquia, eles, então, escrevem, tá certo? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai determinar os direitos individuais e coletivos como universais, e são os direitos que a gente tem hoje, que são propostos na nossa Constituição brasileira. Aí eu deixei uma atividade aqui para você, tá? Que é um caça-palavras, eu dei a dica, né? A caça-palavras é sobre a cidadania, ela tem 16 palavras para você estar, né, procurando, escrevendo aí no seu caderno e levando lá para o seu professor, para a sua professora, no retorno das aulas, tá? Aí, então, a nossa aula, né, infelizmente, está chegando no fim. Eu espero que você continue em casa, né, não saia, se sair, saia de máscara, tá certo? Mas até breve, né, e a gente, assim, em breve encontra novamente aqui, e eu espero que também vocês brevemente estejam nas escolas de vocês. Um grande abraço.